Sejam muito bem-vindos, está no ar mais um programa Histórias e Conquistas e o programa dessa semana está super especial. O nosso convidado é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria e é especialista em Medicina Preventiva, Modulação Hormonal e Regeneração Celular. E ele veio aí nos dar muitas dicas de como que nós podemos fazer para ter uma vida mais saudável. Veio compartilhar conosco também as suas histórias, os seus desafios profissionais. É isso aí, não perca, o programa Histórias e Conquistas está começando, fique com a gente. E o entrevistado dessa semana é o Dr. Roberto Grandó, ele que veio compartilhar sua história, suas experiências profissionais conosco. Dr. Roberto, seja muito bem-vindo ao programa Histórias e Conquistas. Muito obrigado, Larissa, pelo convite. É uma honra muito grande estar no programa de vocês, trazendo coisas bem diferentes do que você está acostumado a ouvir, pode ter certeza. E os telespectadores também. Legal, é uma honra para nós estarmos aqui. Super curiosa, né? Até porque eu sei que o doutor trabalha muito com a medicina preventiva. Exatamente. Regeneração celular. Isso. É a nossa área. Doutor, você se formou em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Em 1973, 41 anos de médico já, né? De experiência de consultório, que o consultório nosso é um laboratório vivo, gente. Você como médico, você tem a bênção de você tratar com o ser humano. É diferente de você ser um mecânico do automóvel, que é um automóvel. Então você é uma coisa especial para mim escolher a medicina como profissão. E não me arrependi de jeito nenhum, pelo contrário. Eu amo o que eu faço, né? Por 30 anos eu fui cirurgião geral, operava dias e dias e noites, todo tipo de cirurgias numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que é Carazinho. Depois dos 30 anos de medicina da doença, eu dei uma guinada completamente para o outro lado, que é a medicina da prevenção. Então nós vamos falar hoje sobre saúde. Isso. E por que você deu essa guinada? Porque o ser humano não precisa ficar doente. Ele deve nascer, crescer e envelhecer tardiamente. Ele tem que ter uma vida longa, prazerosa, com saúde. Exatamente. O senhor estava me contando que teve um cliente ontem que aos 55 anos chegou... Primeira vez que ele vai fazer uma avaliação, não é um check-up. Check-up é outro assunto. Ele vai lá conversar e saber como é que é o estilo de vida que ele tem que ter daqui para frente. O automóvel dele, ele leva a cada 10 mil quilômetros na oficina fazer a manutenção ou a revisão, vocês podem dar o nome que quiser. E o seu corpo? Ele se deu conta na minha frente que foi a primeira vez que ele foi buscar alguma coisa diferente. E não pela doença, mas por algumas coisas que ele estava sentindo que não estavam bem. Hoje em dia as pessoas, eu imagino que sofram muito de ansiedade, né, doutora? Veja bem assim, Larissa e telespectadores. Consultório médico, para mim, eu já falei aqui para vocês que é um laboratório. Quais são as queixas mais comuns? Cansaço, insônia e dor. Esse trio é o que mais existe nos consultórios médicos. Cansaço, insônia e dor estão ligados ao estresse também. O estresse da gente. A ansiedade. A pessoa ansiosa, ela vai mexer com uma cadeia enorme de hormônios do seu organismo que vão oxidar, ou vão inflamar, ou vão glicar, ou vão evitar a metilação das proteínas no seu corpo. E esse quarteto de nomes diferentes, para vocês que nunca ouviram falar, é complicado, mas para mim é o meu dia a dia. Então eu explico para o meu paciente o que está acontecendo com o seu corpo, que o senhor tem dor. E o que está acontecendo? Ele inflamou. A dor nada mais é que uma inflamação. O câncer é uma doença inflamatória. O infarto do miocárdio é uma doença inflamatória. A perda da memória é uma doença inflamatória. O resumo de tudo é que nós não podemos inflamar. Se nós inflamarmos, nós vamos ficar doentes. E como é que nós podemos fazer, doutora, assim, com relação à alimentação? O que o senhor considera básico? É assim, a cadeia básica: água, nutrição, exercício físico e controle dos pensamentos, controle da mente. Não existe uma coisa só. Nosso organismo, ele é um todo. Cada célula da sua unha pode gerar um novo ser igual a você. Quer dizer, se você fizer uma clonagem de uma única célula do nosso organismo, eu já falo da unha que todo mundo enxerga. Uma única célula dessa unha, você faz um novo ser igual a você. Você pode clonar. Então, o que é maravilhoso, o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente, a nossa vontade de viver, é fantástico, gente. E aí entra o tal de estresse, que é o nosso dia a dia. Todo mundo está estressado hoje, mas estressado por quê? O estresse não é só o estresse mental, o estresse alimentar, o estresse de não dormir, o estresse de não apanhar sol, o estresse de não fazer o movimento. Tem várias maneiras que você se estressa. O estresse de movimento demais, o estresse de apanhar muito sol.
Então, o equilíbrio é o segredo da vida. Né? Você tem que estar equilibrado no seu organismo para você viver bem. E quando começa isso, né, Larissa? Quando é que a gente tem que começar a se preocupar? Claro que nós temos doenças da infância, nós temos doenças da adolescência, que não é o caso nosso aqui. Nós estamos falando de envelhecimento e antidoença, evitar as doenças. Quando você para de crescer, que é por volta de 27, 28 anos, um dos hormônios, que é o mestre de toda a cadeia hormonal. Pessoal, imagine uma orquestra que tenha 50 tipos de instrumentos diferentes. Se você colocar essa orquestra em funcionamento sem um maestro que vai reger cada instrumento na sua hora certa, você vai não vai sair música nenhuma, vai sair uma bagunça. E o maestro da orquestra hormonal do nosso corpo chama-se HGH, é o hormônio de crescimento ou do crescimento. Então esse é o primeiro hormônio que começa a envelhecer, começa a declinar por volta do momento que você para de crescer, por volta de 27, 28 anos. Junto com ele vem todos os outros hormônios. Os hormônios são fundamentais para mim estar falando com vocês agora. Fluentemente, sem engasgar. Eu tenho que ter os meus hormônios muito bem. E veja bem, eu tenho 69 anos. Vou fazer daqui uns dias. Esse mês de março. E eu tenho essa fluência. Por quê? Porque eu cuido desses hormônios. Fazem 10 anos que eu uso o meu hormônio. Os meus hormônios que eu fui dosar e... Reposição do hormônio. Reposição. É modulação hormonal que nós colocamos dentro da medicina preventiva do envelhecimento humano, a medicina preventiva das doenças. Quando eu falo em envelhecimento, estou falando em doenças, porque as doenças crônicas são comuns nas pessoas que vão envelhecendo. Né? Então, vamos dizer, você vai envelhecendo. É muita coisa para falar e a televisão é um espaço muito pequeno. Então, assim, você não envelhece com os seus órgãos todos ao mesmo tempo. Você pode ter um cérebro mais envelhecido, ter um fígado mais envelhecido, um estômago mais envelhecido, um intestino mais... Depende do quanto você usa. Depende de como você vai tratar esse seu corpo. Que é uma coisa fantástica o corpo humano. Então, se você pode ter uma excelente memória, mas ter um coração muito doente. Você pode ter um excelente coração, mas ter uma memória já com demência. E aí que está o segredo da vida. E toda essa orquestra que eu falei dos instrumentos, cada instrumento é um órgão do nosso corpo. E os hormônios estão presentes em todas as células, todos os órgãos e todas as glândulas do nosso corpo. Então, quando você mexe com um hormônio, você está mexendo em todos os outros. Então, é muito interessante a orquestra hormonal. Vamos falar dos 3 mais, ou 4 mais, ou 5 mais importantes. Nós temos hormônios sexuais, que nos faz gerar vida nova. Nós temos os hormônios da tireoide, que é importantíssima, que nos produz toda a energia para o nosso corpo. Nós temos o hormônio das suprarrenais, que ninguém fala. É como se esquecesse que nós temos 2 glândulas em cima dos rins, que são as adrenais, que são as glândulas do nosso estresse. Ali que tu produz o cortisol, que tu produz a adrenalina, que eu estou agora com toda a minha adrenalina aqui, que eu produzo a epinefrina, a noradrenalina, e produz um hormônio muito importante que é considerado um dos hormônios da juventude mais importante, que é o DEA. Né? Então você produz... Esse é o da juventude. Isso, um deles. E você tem um outro órgão que se chama pâncreas, que você produz a insulina, que faz todo o equilíbrio do seu corpo quando você come. A insulina é o hormônio mais importante da vida da gente, junto com o cortisol. O cortisol é o mais importante. Se você tiver o cortisol equilibrado, você não vai ter estresse, você vai estar muito bem. E a insulina é um marcador importantíssimo para as doenças crônicas. Infarto do miocárdio, câncer, demência, obesidade, enfim, dores, inflamação. A insulina é o hormônio mais importante que nós temos para as doenças crônicas degenerativas. Ninguém fala na insulina. Falam da glicose, falam na curva glicêmica, e ninguém se preocupa com a insulina. Então é muito importante, resumindo, doutor, nós fazermos sempre uma avaliação, um check-up de como está essa modulação hormonal. Exatamente, né? porque tudo isso... A insulina aqui que é um hormônio, o cortisol é um hormônio, a adrenalina é um hormônio, a epinefrina é um hormônio, o DEA é um hormônio, o estrogênio, o estradiol e estrona são hormônios, a progesterona, a pregnolona, a testosterona, então são hormônios. Eu não sei se é leiga a informação, mas eu já ouvi muito, por exemplo, quando você está estressado, você libera muita adrenalina. Sim, mas você libera também o cortisol. E o cortisol vai fazer o seu corpo buscar a glicose onde você estiver.
ou no fígado, ou nos músculos. E essa glicose você eleva muito e vai levar a aumento da sua insulina. Aí vem o diabetes tipo 2, que não é só da comida. É também do estresse. Do estresse é a segunda ou a primeira causa do mundo moderno de diabetes tipo 2, que é a doença que mais cresce no mundo. Doutor, nós temos que dar um minutinho para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Programa Histórias e Conquistas já volta. Estamos de volta com o Dr. Roberto Grandó. Ele que é especialista em medicina preventiva, está dando uma aula aqui pra gente sobre a modulação hormonal, né? Como é importante a gente considerar, avaliar sempre os nossos hormônios. Eles que Muito vão importante. ser a orquestra do nosso organismo, é Exatamente. isso, doutor? De onde é que eles vêm, os hormônios? Pois né? é, aí que é uma grande polêmica que as pessoas não sabem, não se dão conta. Os hormônios esteroides, já diz esteroides, são os hormônios sexuais. Eu estou aqui, a Larissa está aqui, o cameraman está aqui porque ele tem colesterol. Se ele não tivesse colesterol, não tinha testosterona, a mãe dele não ia ter progesterona, não ia ter estrogênio, tá? Nós não íamos ter vitamina D, o nosso cortisol, que nós acabamos de falar em estresse, vem da onde? Vem do colesterol, são os hormônios esteroides. Então o colesterol, pessoal, ele não é bandido, tiram isso da cabeça, o colesterol é mocinho. O colesterol é o pai de todo o universo vivo que existe. Sem colesterol não existe vida. Você precisa do colesterol para fazer seus hormônios sexuais. E onde é que é produzido o colesterol? Coma ou não coma gordura, não tem nada a ver com isso aí, gente. Pelo contrário, se tu comer gordura, você vai baixar seu colesterol. Colesterol vem do fígado. 85% do colesterol que você dosa quando você colhe de manhã no seu sangue para fazer o exame do colesterol, você vai tirar, esse colesterol é produzido no fígado. E não tem nada a ver com comer gordura, pelo contrário. Seu colesterol vai subir cada vez mais quanto mais carboidrato você comer. Quanto mais açúcar tu comer, mais massa você comer, quanto mais batata você comer, quanto mais carboidratos glicêmicos, mais vai subir seu colesterol. Se você comer toicinho, banha e bacon, você vai baixar seu colesterol numa semana. Se comer ovo, vai baixar seu colesterol. Olha, não tem nada a ver com comer gordura. É carboidrato, então. É o carboidrato que faz subir o colesterol. Tá? Então isso talvez seja uma novidade para a maioria de vocês. Mas com certeza absoluta, existem milhares de estudos dizendo que o colesterol é o segredo da vida, gente. É a maior farsa que se construiu na medicina. Isso não é dito por mim. Tem estudos, milhares de estudos mostrando que o colesterol não é esse bandido que as pessoas dizem. Ele participa, em tese, em parte da oxidação das artérias quando ele é inflamado, quando ele é oxidado. Aí sim, aí ele se transforma numa gordura que pode participar da arteriosclerose. A arteriosclerose é calcificação. O cálcio é o grande causador da arteriosclerose. 85% do infarto do miocárdio, o colesterol é extremamente normal. Não tem nada a ver com essa doença que chama infarto do miocárdio. Tá? Você tem que trabalhar, você tem que entender, você tem que saber o que você tem que comer para fazer isso aí. Então o colesterol, para mim e para as pessoas que têm um conhecimento mais moderno, é mocinho, não é bandido. Não é bandido. Né? Eu tive dúvidas muito tempo em afirmar isso aí. Mas se está alto, não tem problema? Então... Você tem que ver por que ele está alto. Se você está com hipotireoidismo, seu colesterol sobe. Se você está com o hormônio teu baixo, então ele vai subir para compensar, entende? Tá? E se você tiver com andropausa, com certeza seu colesterol vai subir. Porque o seu fígado precisa produzir mais para produzir hormônio, que é muito importante. Ele é mais importante que o colesterol. O colesterol não é gordura, é um lípide, é um lipídio. Mas isso não quer dizer, não é ruim, então? Tá com colesterol alto, tá com... Eu não estou dizendo que não é ruim, eu estou dizendo que ele precisa andar no equilíbrio. Qual é o ideal hoje, no mundo moderno? 180 a 250 é o colesterol total. Se você estiver abaixo de 180, você já corre riscos de doenças cardiovasculares. Mais do que se você tivesse em 250. Não dá tempo de falar tudo isso aqui, mas é um alerta sobre o colesterol. E aí nós temos que cuidar o quê? Da nossa nutrição. Né? Doutor, eu me lembro que nós estávamos conversando fora daqui até sobre a progesterona. Isso. Né? Tem muitas mulheres que têm TPM pela ausência de progesterona. A TPM é uma doença, é uma síndrome, é um sintoma da mulher quando o ovário dela não produz progesterona suficiente.
A progesterona na mulher é produzida praticamente 100% nos ovários. Por isso que quando a mulher entra na menopausa, ela não menstrua mais, não produz mais o corpo lúteo. E ele vem do ovário, sinal que o ovário entrou em falência. Tá? Mas a jovem, na primeira menstruação, que chama semenarca, já tem TPM, ela já tem alguma disfunção hormonal, um desequilíbrio hormonal entre os estrogênios e a progesterona. Então, porque a progesterona faz parte da segunda parte do ciclo ovulatório da mulher, quer dizer, ela no 12º, 14º dia começa a subir a progesterona. Para quê? Para que, se você fecundar seu óvulo, transformar em ovo, ele se prenda no útero, porque a progesterona é secretória no útero, ela não é proliferativa. Os estrogênios são proliferativos, então precisa dos dois, mas para manter a gravidez, para você engravidar, tu tem que ter a progesterona muito bem. Se você tiver um hipotireoidismo, provavelmente a sua progesterona já está baixa. Então é uma coisa muito ligada à parte hormonal toda, né? E nós precisaríamos falar um dia aqui sobre progesterona, sobre qualquer um desses assuntos. Vamos em frente? Eu quero saber uma outra informação polêmica também, que o senhor me falou com relação ao sol, né? Diz que é muito bom você tomar meia hora de sol por dia. Eu falei que nós somos microcosmos. O macrocosmo é a natureza. O sol é o principal alimento do ser humano. Por quê? Porque ele produz a vitamina D3. Nós temos 15 vitaminas D. A D3 é a vitamina mais importante para a vida da gente. Tanto é que ela vem do colesterol. O sol bate na sua pele e produz a vitamina D3 através do colesterol. E ela é a vitamina mais importante para a vida da gente. Desde a gravidez, o anticâncer, para a nossa imunidade, para o nosso coração, para os nossos ossos. Sem vitamina D3 você não vai ter. Então o sol é remédio, gente. É um dos principais remédios que o macrocosmo nos dá. O segundo remédio é o sono. Se você não dormir bem à noite, a sua suprarrenal não vai descansar, não vai se recuperar e você vai entrar em estresse. E tem algum segredo assim para que as pessoas, por exemplo, a pessoa tem insônia? Por que a pessoa tem insônia? Porque ela tem uma deficiência de melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Quanto mais nós envelhecermos, menos melatonina nós vamos produzir. Por isso que as pessoas dormem menos. Por isso que a pessoa dorme menos. Porque onde é que é produzida a melatonina? 80%, assim como a serotonina, que é o hormônio do bem-estar e da vida da gente. O antidepressivo, que a gente toma todo dia aí, fluoxetinas da vida para recapturar a serotonina. A serotonina e a melatonina são produzidas no intestino. Então, o segredo da vida é cuidar do seu intestino. Todas as doenças, todas, inclusive o câncer, começam no intestino delgado, onde você tem as imunoglobulinas que você produz, tem a serotonina, tem a melatonina e uma série de outros neurotransmissores, e ninguém sabe disso aí. Então, quando você põe uma comida no seu estômago, ele tem que passar pelo intestino para ser absorvido. É ali que você dá todo o problema da doença, da saúde e da doença. Né? Então, tudo é importante na vida, mas o intestino delgado é assim, vamos dizer assim, é o xodó do metabolismo, da alimentação, do que você aproveita, do que você não aproveita, do que você põe para fora, do que você absorve, que não deve absorver. Quando você inflama seu intestino, passam proteínas que vão trazer sérios problemas para o seu corpo, que não devem passar. Para isso que tem uma camada no intestino delgado que é protetora. Então, nós teríamos aqui assuntos para... Né? E, por exemplo, assim, uma dica básica para você cuidar do seu intestino. O que o mundo nos põe para nós comermos? Né? Hoje a alimentação é uma alimentação contemporânea, uma alimentação altamente inflamatória. Tudo que tiver pronto no supermercado tem produtos dentro para você inflamar. Conservantes, aditivos, antifúngicos, açúcar refinado, xarope de milho, enfim. Nós temos proteína, carboidrato e gordura. O nosso corpo é feito disso aí. Proteína, parte dos hormônios, todas as enzimas são feitas de proteínas, a membrana celular, tudo é proteína. Os carboidratos são alimentos energéticos, que são muito importantes. E as gorduras são as mais importantes alimentos que nós temos. Nós precisamos de gordura para produzir energia boa no nosso corpo, não é só do carboidrato. A proteína se transforma em carboidrato, mas a gordura nunca vai se transformar em carboidrato. Então gordura é muito importante. O que é uma gordura boa? São as gorduras poliinsaturadas de cadeia longa. São as melhores, mas você pode comer saturada também. Seu cérebro, 80% do seu cérebro é gordura. E precisa muito de carne de porco para você. Você precisa comer banha de colonial. É 1000 vezes você usar banha do que qualquer azeite industrializado. Eu estou falando industrializado, não estou falando de azeite prensado a frio. Que hoje o xodó é o óleo de coco extra virgem e óleo de oliva extra virgem. Então são gorduras boas, né?
abacate, nozes, castanha, amendoim, você tem amêndoas, você tem linhaça, importantíssimo para o cérebro. O ômega 6 é o ômega mais importante para o nosso cérebro. O ômega 3 é anti-inflamatório. E o ômega 9 também, que tem nos alimentos, é hormônio que evita a inflamação. Então, essas 3 gorduras são importantíssimas, né? Doutor, eu tenho uma curiosidade. A manteiga de vaca é remédio, gente. A manteiga é o único produto do leite que você deve usar. Porque ela tem ácido butírico. Manteiga, e esse ácido é muito importante para o metabolismo da sua flora intestinal. Legal. Deve comer manteiga. Legal. Deve. Doutor, eu tenho uma dúvida, assim, que às vezes eu fico até meio indignada, né? Porque, por exemplo, você vê pessoas jovens, né, que não bebem, não fumam, fazem atividade física, mas tem um infarto aí com 40 anos. Esse é o grande problema. E tu vê pessoas que bebem, porque ela deve ter algum fator que está inflamando as suas artérias. Ou é o estresse, ou ela tem insônia, ou ela tem, ou está fazendo exercício demais, ou está usando algum produto. Às vezes fazer exercício demais também. Demais aumenta radicais livres, que é um dos principais mecanismos do envelhecimento humano e de inflamação. Né? O que é o ideal fazer? Quanto de atividade caminhar física? Meia hora por dia, durante 3 a 5 dias por semana para a sua saúde, é o equilíbrio. Se você correr, você vai correr, vai ter outras coisas. Se você passar do ponto, você fizer muito exercício, tu vai queimar uma grande quantidade de oxigênio, que é um dos causadores de radicais livres. Então, o equilíbrio é o segredo. O estilo de vida está ligado ao seu equilíbrio, em todos os sentidos, desde a comida, o sono, o sol, o movimento, a água, o equilíbrio, o sentido de vida. E como é que, por exemplo, tem algumas pessoas que bebem, fumam e vivem até os 90, isso chama-se polimorfismo. São as pessoas que têm dentro do corpo dela algumas que eles se adaptam a essas situações. Eu sempre digo, tem gente que fuma e vive 90 anos, tem gente que fuma com 25 anos tem câncer de pulmão. Isso chama polimorfismo. Nós não somos nenhum ser humano igual ao outro. Nem os gêmeos idênticos univitelinos são iguais. Então eles geneticamente, eu estou falando em genes. Estou falando em gene. Não estou falando que eles não são parecidos, não. Geneticamente cada um tem seus genes. E esses genes que vão determinar se você vai ficar doente com cigarro ou não vai ficar doente. Mas como a gente fala de uma maneira geral, na cadeia mundial, na cadeia da população em geral, para que fumar? Para que beber demais? Né? Para que tomar refrigerante? Entre uma cerveja e um refrigerante a diferença é muito pequena, porque nós temos dentro do refrigerante uma quantidade imensa de açúcar, né? E açúcar que é da pior qualidade. Outro problema que nós tínhamos que falar é o glúten, né? Hoje em dia, tudo que você comprar pronto tem glúten, inclusive remédios têm glúten. Não é bom. O glúten, ele não existe na natureza, o nosso corpo não conhece glúten. O glúten se transforma no momento que você pegar trigo, cevada e centeio e transformar essas farinhas. Ou você cozinhar, ou você triturar, então você vai transformar em glúten. E a aveia vai na carona, ela vai pelos... Não tem glúten a aveia, mas ela vai porque ela vai para os mesmos moinhos, empacotadores onde tem o trigo, cevada e aveia. Então o glúten é um grande veneno, assim como o açúcar branco, né? Glúten tem que tirar, minha gente, porque o glúten não tem. O glúten, no tempo de Cristo, na Idade Média, antes disso, o trigo não tinha praticamente glúten. Hoje ele está cheio de glúten para vender mais. Entendeu? Quanto mais você colocar no pão, mais vai crescer esse pão, mais você vai viciar também. É o grande destruidor do nosso cérebro, é o glúten. Parkinson, Alzheimer, demência, perda da memória, insônia, dores. Tem uma infinidade de doenças, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, problemas digestivos, asma, rinite alérgica, enfim. O glúten é muito alérgico, além de tudo, né? Não adianta você dar remédio, você tem que evitar de ficar doente, gente. Você tem que evitar a sua asma, evitar a sua rinite, evitar a sua diarreia, evitar a sua perda da memória, evitar a sua insônia. Esse é o segredo da medicina preventiva. Não é fazer exames só. Câncer de mama não tem nada a ver com fazer mamografia, gente. Porque o câncer de mama leva de 1 a 30 anos para aparecer como nódulo no seu corpo. Você pode estar com câncer de mama agora e não saber que tem. E o que mata não é o câncer, o que mata são as metástases que vão destruir suas células. O câncer em si não mata ninguém. O que mata são as metástases, o pessoal chama de brotos, enfim, que vão se localizar em várias partes do corpo.
Legal. Doutor, nós Tá? temos que finalizar o nosso Paciência, né? Paciência. Com certeza aí foram dicas bem importantes, né? O pessoal cuidar os seus hormônios, fazer um check-up aí do seu... Sua alimentação. Nunca esquecer que a gente envelhece porque a gente inflama. A gente fica doente porque a gente inflama. Não é por infecção. Estou falando de inflamação. Não tem nada a ver com... É interessante mesmo, doutor, porque às vezes tu percebe como as pessoas envelhecem depois de ter passado por uma doença. Isso. Ou depois de ter passado por um grande estresse. Exatamente. Né? Até o cabelo fica branco, né? Exatamente. É tanto que a gente brinca. Aquilo lá me deixou os cabelos brancos. Não deixa de ser verdade, né? Tá bom. Doutor, eu quero te dar uma lembrancinha do nosso programa. Quero te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada por você ter vindo. Histórias de Conquista. Muito obrigado. Quero agradecer também as Lojas Atrativa, que é aqui na Oswaldo Reis, que é onde nós gravamos o nosso programa. A Gislaine e a todo o pessoal, obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. Venham aqui conhecer um lugar, um espaço maravilhoso. E é isso aí, doutor. Você quer dar a pena que a gente gostaria de falar tanta coisa, mas fica para outra vez, né? Com certeza, com certeza. Obrigado. Você quer dar uma última palavra? Sim, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a Larissa e nessa prestigiosa televisão e dizer que isso aqui foi simplesmente uma gota de orvalho que nós largamos em cima de uma rosa para mostrar que essa rosa, com uma gota, ela vai viver muito tempo. A gente tem que viver longamente e morrer como se estivesse jovem. Então o segredo é viver e chegar à velhice como se fosse um jovem. É isso que a gente prega, isso que a gente sente que pode acontecer. Ok? Muito obrigado a todos. Legal, e até outro doutor. dia. Muito obrigada. Pessoal, semana que vem tem mais histórias e conquistas. Fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês.